Boa tarde, alunos do 9º ano. Vamos fazer a correção aí da atividade da página 48, 49 e 50, tá certo? Primeira questão diz assim: efetue cada multiplicação e simplifique o resultado, né? Então, primeiro a gente vai resolver a multiplicação, ao resultado que der a gente vai fazer a simplificação. Letra A, raiz de 8 vezes a raiz de 6, né? Então, como os índices aqui são iguais, a gente pode multiplicar, tá? Coloca eles dois embaixo do mesmo índice, 8 vezes 6, que dá 48. Aí a gente vai decompor o 48. Dá para dividir para 2, que dá 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3 dá 1. A decomposição ficou o quê? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. É isso? Simplifica os que são iguais. Os que simplificou vai para fora. 2 vezes 2 dá 4, raiz de 3. Letra B. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 27. Do mesmo jeito. É raiz quadrada os dois. Então, coloca embaixo da mesma raiz. 2 vezes 27 dá 54. E eu vou decompor 54. Dá para dividir para 2, que dá 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3 dá 1. Coloca a decomposição embaixo aqui da raiz, que é 3 ao quadrado vezes 3 vezes 2. Que for igual a raiz, cancela, né? Vai para fora. O 3 aqui que cancelou, vai ficar 3 raiz de 2 vezes 3 aqui eu posso multiplicar, que dá 6. Letra C. Raiz quadrada de 42 vezes a raiz quadrada de 28. Multiplica, que dá 1176. Decompõe aqui o 1176, dá por 2, 588, por 2, 294, por 2, 147, por 3, 49, por 7 dá 7, por 7 dá 1. Coloca a decomposição debaixo da raiz, que é 7 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 vezes 2. Cancela os que são iguais à raiz, vai para fora, né? O 7 e o 2 que cancelou, 7 vezes 2, 14. E aqui eu posso multiplicar, que dá 6. Letra D. 2 raiz quadrada de 10 vezes 5 raiz quadrada de 30, né? Multiplica o quê? Os que estão fora com quem está fora. 2 vezes o 5. Como as raízes são iguais, eu vou colocar debaixo da mesma raiz o 10 vezes 30. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 30, 300. 300 vou decompor. Dá por 2, 150. Por 2, 75. Por 3, 35. 25, quer dizer. Por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Né? A decomposição ficou o quê? Repete o 10, coloca a decomposição do 300, que é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 3. Repete o 10, o 2 aqui ao quadrado e o 5 ao quadrado eu vou cancelar com a potência, tá certo? Com a raiz. 2 vezes 5, 10, vai para fora. Esse aqui é o que já está fora. E repete a raiz de 3, porque esse daqui não vai para fora. 10 vezes 10, então dá 100 raiz de 3. Letra E. Raiz quadrada de 8 vezes a raiz quadrada de 12 vezes 10 raiz quadrada de 3. Aqui só tem o 10 fora, então vou repetir ele fora. Vou colocar todos os outros embaixo da mesma raiz. 8 vezes 12 vezes 3, que dá 288. Vou decompor. Por 2, 144. Por 2, 72. Por 2, 36. Por 2, 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Né? Então, aqui repete o 10 fora. Coloca a decomposição aqui dentro. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Cancela. Esses que cancelei vai para fora. O 2 e o 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. Esse 12 aqui é a multiplicação desses que foi para fora da raiz. 10 vezes 12, 120 raiz de 3. Letra F. Mesmo jeito. Os que estão fora, eu vou multiplicar com quem está fora. Aqui, ó. 6 vezes 5 vezes 8 é os que estão fora. Então, multiplica eles fora. Vezes, né, aqui. E os que estão debaixo da raiz, eu coloco debaixo da mesma raiz. 7 vezes 2 vezes 21.
6 vezes 5, 30. 30 vezes 8, 240, né? 7 vezes 2, 14. 14 vezes 21 dá 296. Dá 294. Repete 240. Decompõe o 294. Dá por 2, que dá 147. Por 3, 49. Por 7, 7. Por 7 dá 1. Coloca a decomposição aqui dentro. 240 eu vou repetir. 7 ao quadrado vezes 3 vezes 2. Cancela o 7, vai para fora. Repete, 3 vezes 2, 6. E multiplica o 7 que foi para fora com o 240, que dá 1680 raios de 6. Segunda questão diz assim. Dê o perímetro e a área da região retangular representada pela figura. Nós temos um retângulo onde o comprimento é 19 raiz de 2 e a largura é 15 raiz de 2. Tá certo? Então, o perímetro é o quê? O perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, a gente vai somar 19 raiz de 2 mais 19 raiz de 2, são 4 lados, né? Sendo que 2 lados são iguais e os outros 2 é 15 raiz de 2 mais 15 raiz de 2. Como as raízes aqui são todas iguais, é raiz de 2, então eu posso somar os que estão fora. 19 mais 19 mais 15 mais 15. Que vai dar 68 raiz de 2 centímetros. Esse é o perímetro, tá? A área, para calcular a área de um retângulo, a gente faz o quê? Multiplica comprimento vezes a largura. Comprimento é 19 raiz de 2 e a largura 15 raiz de 2. Eu vou multiplicar. 19 vezes 15, raiz de 2 vezes a raiz de 2, né? Pode colocar embaixo da mesma raiz. 19 vezes 15 dá 285. E aqui, 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? Para poder cancelar aqui com a raiz. Ou também eu posso 2 vezes 2, 4 e aí calcular a raiz de 4, que dá 2 também, a mesma coisa. 2 vezes 8, 285 dá 570 centímetros quadrados, tá certo? Terceira questão. A área de um trapézio é dada pela fórmula A igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, em que B maiúsculo representa a medida da base maior e B minúsculo representa a medida da base menor. H representa a medida da altura. Calcula a área do trapézio representado pela figura, cujas medidas são dadas em metros. Nós temos a base maior, que é 30 raiz de 5, a base menor, que é a de cima, 20 raiz de 5, e a altura, que é do lado, 10 raiz de 5. Ele quer que você calcule a área desse trapézio, utilizando essa fórmula. Então, vamos lá, repete o A. Base maior, 30 raiz de 5, mais a base menor, 20 raiz de 5, vezes a altura, que é 10 raiz de 5, dividido por 2. Aqui eu posso somar. 30 mais 20 dá 50, repete só a raiz de 5, porque são iguais, né? Na adição, você só repete a raiz. Vezes 10 raiz de 5. Multiplica quem tá fora com quem tá fora. 50 vezes 10. Raiz de 5 vezes a raiz de 5. Não é isso? A área é igual a 500. 50 vezes 10 dá 500. 5 vezes 5 dá 25. Ou também eu posso colocar 5 ao quadrado, que vai dar... para poder cancelar com a raiz, é a mesma coisa. Ou você resolve, né? 5 vezes 5, 25, raiz quadrada de 25 é 5. Tá? Ou pode colocar ao quadrado também, que é a mesma coisa, para simplificar a raiz. Repete o 500, aqui vai dar 5. 5 vezes 500 dá 2.500, dividido por 2, 1.250 metros quadrados. Quarta questão. Qual é a expressão na forma mais simples possível que se obtém quando efetuamos as multiplicações a seguir? Aí nós temos aí as multiplicações. Raiz de 5 vezes 7 mais raiz de 5. A gente vai multiplicar essa raiz com os dois termos que está dentro do parênteses, né? 7 vezes o raiz de 5 mais raiz de 5 vezes a raiz de 5. Aqui eu não posso multiplicar, vou só repetir. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é a mesma coisa que raiz de 5 ao quadrado, né? Eu posso multiplicar também 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 25 dá 5. Também dá a mesma coisa, né? Então, vai ficar assim, porque não dá mais para simplificar. B.
Raiz de 15 vezes a raiz de 3 mais a raiz de 5. Multiplica raiz de 15 vezes a raiz de 3 mais raiz de 15 vezes a raiz de 5. Aqui vai dar o quê? 15 vezes 3 dá 45, 15 vezes 5, 75. Decompõe, né? 45 e o 75, né? Pra gente poder simplificar. 45 dá por 3, que dá 15, por 3, 5, por 5, 1. 75 dá por 3, que dá 25, por 5 dá 5 e por 5 que dá 1. Né? Então, a decomposição do 45 é 3 ao quadrado vezes 5, mais 5 ao quadrado vezes 3, que é a do 75. Cancela, quem for igual com a potência, a raiz. 3 vai para fora, a raiz de 5. Cancela o 5 aqui com a potência, né? A raiz de 2. O 5 vai para fora e a raiz de 3 fica dentro, né? Então, vai ficar só assim, porque aqui é a raiz de 5 e aqui é a raiz de 3. Não são iguais. Então, não dá para simplificar. Letra C. Mesmo jeito. Raiz de 8 vezes 2 menos raiz de 6. Multiplica raiz de 8 vezes 2, aí menos, repete aqui, ó, dando parênteses. Raiz de 8 vezes a raiz de 6. Raiz de 8 vezes 2 é 2 raiz de 8, né? Não dá para multiplicar. Menos 8 vezes 6, 48. Né? Se eu já sei que os índices são iguais, eu posso multiplicar logo direto. 6 vezes 8, 48. Fatoro 8, por 2 dá 4, por 2, 2, por 2 dá 1. E o 48 também, né? Por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3 dá 1. Coloca a decomposição, né, do 8. Repete, esse 2 aqui é o que já está fora. A decomposição do 8 é 2 ao quadrado vezes 2, menos a do 48, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Esse 2 aqui que eu cancelei, a potência, vai para fora. Repete o que já está fora, vezes esse aqui que foi para fora, raiz de 2. Menos, cancela aqui a potência com a raiz, 2 vezes 2, 4, raiz de 3. Né? 2 vezes 2, 4 raiz de 2, menos 4 raiz de 3. Não dá para simplificar mais do que isso, né? Porque são raízes diferentes. Quinta questão. Quinta questão diz assim: qual é a expressão que representa o resultado da multiplicação? Né? Essa multiplicação aqui. 7 menos 5 raiz de 3 vezes 2 menos 8 raiz de 3. Isso aqui a gente já estudou lá em produtos notáveis, né? Lá no 8º ano. Né? Então, você faz o quê? Esse primeiro número eu vou multiplicar com os dois daqui, do que está na frente, e esse aqui com os dois de novo. 7 vezes 2, né? Mais por menos dá menos. 7 vezes 8 raiz de 3. Agora esse. Menos por mais dá menos. 5 raiz de 3 vezes 2. Mais. Menos por menos dá mais. 5 raiz de 3 vezes 8 raiz de 3. Agora vamos resolver. 7 vezes 2, 14. Menos 7 vezes 8, 56 raiz de 3. Menos 10. 10 por quê? Estou multiplicando aqui, ó, o 5 com o 2 que estão fora. 5 vezes 2 dá 10 raiz de 3. Mais 5 vezes 8, 40 raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 ao quadrado, né? Repete o 14, menos 66. Por que 66? Aqui eu vou resolver esses dois que são semelhantes, ó. Raiz de 3 e raiz de 3. Sinais iguais soma. 56 mais 10, 66. Repete a raiz de 3. 40 vezes. Aqui eu posso cancelar a potência com a raiz e o 3 fica fora. 40 vezes 3, 120. Né? Então, eu vou pegar o quê? O 14 mais 120 menos 66 raiz de 3. Que vai dar 134 menos 66 raiz de 3. Sexta questão, que no caso é a 7ª do livro, né? Deu o resultado de cada uma das seguintes divisões, né? Nós temos aqui divisões com radicais, né? Com índices iguais, né? O índice da raiz é igual. Quando o índice for igual, então eu vou só repetir aqui a mesma raiz. Posso colocar eles embaixo da mesma raiz, né? Porque são iguais. A raiz aqui 2 e a raiz 2. E que divido. 15 dividido por 3 dá 5. Fica raiz quadrada de 5. Raiz quarta de 21 dividido pela raiz quarta de 7. Os dois é raiz quarta, né? Repete.
coloco 21 dividido por 7 embaixo da mesma raiz. E divide, 21 dividido para 7 dá 3, raiz quarta de 3. Letra C, 162, a raiz de 162 dividido pela raiz de 3, né? Coloca debaixo da mesma raiz, que é igual, raiz de 2, raiz de 2. Raiz quadrada, que também é raiz quadrada. 162 dividido para 3 dá 54, né? Como eu tenho que simplificar o máximo possível, então eu vou decompor o 54. Por 2 dá 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3 dá 1. Coloco a decomposição aqui, que é 3 ao quadrado vezes 3 vezes 2. Cancela o que é igual com a potência, né? 3 raiz de 6. Letra D, 240, raiz quadrada de 240 dividido pela raiz quadrada de 6. Pode colocar debaixo da mesma raiz. 240 dividido para 6 dá 40. Vou decompor o 40. Por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, por 5 dá 1. Né? Coloca a decomposição aqui, que é 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Cancela o que é igual com a raiz, vai para fora, vai ficar 2 raiz de 10. A sétima, que no caso é a oitava do livro. Simplifique as expressões. Nós temos as expressões aqui. Letra A, raiz de 40, raiz quadrada de 40 dividido pela raiz quadrada de 5. Pode colocar debaixo da mesma raiz, porque o índice é o mesmo, né? Raiz quadrada. 40 dividido para 5 dá 8. Decompõe o 8, né? Dá para simplificar mais ainda. Por 2, 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Coloca a decomposição aqui. 2 ao quadrado vezes 2, não é isso? Cancela a potência. Esse que eu cancelei vai para fora. Vai ficar 2 raiz de 2. Letra B, raiz quadrada de 54 vezes a raiz quadrada de 3. Vai dar quanto aqui? Dá 162, né? 54 vezes 3. Simplifica o 162, decompõe. Dá por 2, que dá 81, por 3, 27, por 3, 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Tá certo? Coloca a decomposição aqui dentro do 162, 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2. Cancela os que tem a potência 2 com a raiz 2. 3 vezes 3, 9. Então, vai ficar 9 raiz de 2. Letra C, raiz quadrada de 486 dividido por 3. Pode colocar debaixo da mesma raiz, porque os dois é raiz quadrada. 486 dividido por 3 dá 162, né? Aqui dá a mesma resposta da letra B, ó. Decompor aqui, tá certo? E a letra D, raiz quadrada de 150 dividido por 3. Pode colocar debaixo da mesma raiz. 150 dividido por 3 dá 50. Vou decompor o 50. Por 2, 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Vai ficar 5 ao quadrado vezes 2. Cancela a potência com a raiz. Então, vai ficar 5 raiz de 2. Vamos agora para a atividade da página 50. Atividade da página 50. Primeira questão diz assim: reduz ao mesmo índice cada conjunto de radicais a seguir. Para reduzir, né, a primeira, letra A, nós temos a raiz cúbica de 2 vezes a raiz quadrada de 3. Nós podemos perceber aqui, ó, que o índice não é o mesmo, né? A raiz aqui não é a mesma. Então, eu tenho que procurar transformar para ficar o mesmo índice. Como eles são primos, ó, 3 e 2, eu posso pegar essa aqui e multiplico por 2 e essa aqui eu vou multiplicar por 3. Aí aqui, ó, vai ficar raiz cúbica, né? Raiz de 3 vezes 2. Como eu estou multiplicando por 2, esse 2 aqui também eu tenho que elevar ao quadrado, né? Então, vai ser igual vezes, quer dizer, a raiz cúbica, a raiz quadrada de 2 vezes 3, né? Aqui é 2, então vou multiplicar por 3 para ficar 6 também. Como eu estou multiplicando por 3, esse 3 aqui, ele vai ficar ao cubo, tá ok? Então, agora é só multiplicar. 3 vezes 2, 6, aqui vai ficar 2 ao quadrado. E 2 vezes 3, 6, 3 ao cubo, tá certo? Então, o índice ficou o mesmo agora. Raiz de 6, raiz de 6.
Letra B. Raiz sétima de A ao cubo, raiz cúbica de B ao quadrado. O 7 e o 3 também são primos, tá certo? Então, eu posso fazer o quê? Essa aqui eu vou multiplicar por 3 e essa aqui eu vou multiplicar por 7. Repete aqui, ó, raiz de 7 vezes 3. Como eu tô multiplicando por 3, isso aqui vai ser elevado por 3 também, né? Como aqui já é uma potência, coloca dentro do parêntese, elevado a 3. E essa aqui eu vou multiplicar por 7. 3 vezes 7. Aí, no caso, eu vou colocar aqui, ó, isso aqui dentro do parênteses, porque já é uma potência, ok? Elevado a 7. Agora, só multiplica os índices aqui. 7 vezes 3 dá 21. Repete o A aqui, ficou o quê? Uma potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 3 dá 9. E aqui, repete a base e multiplica. 2 vezes 7, 14. Os índices ficaram os mesmos. Ok? Letra C. Raiz quinta de 3 ao quadrado vezes a raiz quarta de 3 ao cubo. Aqui eu posso multiplicar por quem? Por 4, né? E o 4 por 5, para dar raiz vigésima. 5 vezes 4, né? E como aqui é uma potência, coloca dentro do parêntese. Como eu estou multiplicando por 4, essa potência aqui ela tem que ser elevada a 4. E aqui eu vou multiplicar por 5, né? E essa potência aqui ela tem que ser elevada a 5 também. Agora é só multiplicar. 5 vezes 4, 20. Aqui é uma potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 4, 8. E aqui do mesmo jeito. Dá 20. Repete 3. 3 vezes 5, 15. É só para transformar no mesmo índice. Letra D. Raiz 14 de 2 à quinta vezes a raiz 21 de 2 à nona. No caso, eu tenho que procurar um número, né? No caso aqui, o 21. 21 vezes 2 dá 42. Tem algum número que eu multiplico por 14 que dá 42 também? Tem, o 3, né? Então, vou multiplicar aqui por 3 e aqui por 2. 14 vezes 3, né? Em cima da raiz. Como aqui é uma potência, também vai ser elevada a 3. E aqui eu vou multiplicar por 2. E essa potência vai ser elevada a 2 também. 14 vezes 3, 42. Repete o 2, multiplica os expoentes, né? 21 vezes 2, 42. Repete o 2 e multiplica os expoentes, né? Então, ficaram com os índices iguais. Letra E. Raiz décima de 3 ao quadrado, vezes a raiz sexta de 2, vezes a raiz 15 de 2 à quarta, né? No caso aqui, eu tenho que transformar. O 15 vezes 2 dá 30, né? Eu multiplicando 6 por algum número que dá 30, tem o 5. E o 10 também por 3 dá 30, né? Então, todos os índices vai ter que ficar 30. Aí, no caso aqui, vai ficar o quê? Eu multiplico esse aqui por 3, né? Então, a potência também ela tem que ser elevada a 3. Aqui eu vou multiplicar por 5. E aqui o 2 ele tem que ser elevado a 5 também. E aqui eu vou multiplicar por 2 para dar 30. E a potência tem que ser elevada a 2. Aí, só resolver. 10 vezes 3, 30. Repete o 3, multiplica os expoentes, que dá 6. 5 vezes 6, 30. Repete o 2 a quinta. 15 vezes 2, 30. E aqui, repete o 2 e multiplica os expoentes, que dá 8. F, né? Do mesmo jeito. Aqui é raiz quinta, raiz décima e aqui raiz quadrada. Aqui, ó, é 10. Esse 5 aqui, tem algum número que eu multiplique que dá 10? Tem o 2. E aqui é raiz quadrada. Eu posso multiplicar por 5 para dar 10 também, né? Para ficar todos raiz de 10. Raiz décima, né? Então, aqui multiplica por 2. Então, essa potência tem que ser elevada a 2. Aqui eu não vou multiplicar, vou só repetir. E essa aqui, vou multiplicar por 5, né? Então, o 2 ele tem que ser elevado a 5. Resolve. 5 vezes 2, 10. Repete o 3, multiplica os expoentes. Repete essa aqui, né? E essa aqui, 2 vezes 5, 10, 2 à quinta. Segunda questão diz assim. Reduza cada par de radicais ao mesmo índice e em seguida compare os valores obtidos usando o sinal maior ou menor. Aqui é o mesmo jeito. Como os índices aqui são diferentes, eu tenho que transformar para ficar o mesmo índice.
né? Eu vou saber quem é maior, quem é menor. Letra A nós temos raiz décima e aqui raiz 15, né? No caso eu posso multiplicar por 3 aqui para dar 30 e aqui por 2 para dar 30. Como eu estou multiplicando aqui por 3, o 2 aqui tem que ser elevado a 3. E aqui eu estou multiplicando por 2, isso aqui também tem que ser elevado a 2. Agora só resolve, 10 vezes 3, 30, e aqui o 2 vai ficar 2 ao cubo. 15 vezes 2, 30, e aqui repete a base e multiplica os expoentes, 2 à quarta, né? Então, 2 à quarta ele é maior do que 2 ao cubo, né? Então, esse aqui ele é menor do que esse. B. Raiz 12 de 3 à décima e raiz 18 de 3 a 11, né? Então, no caso aqui, 12 vezes 3 dá 36, né? E 18 vezes 2 dá 36. Então, eu vou multiplicar esse por 3 e esse por 2. Como eu estou multiplicando esse por 3, né? A potência aqui tem que ser elevada a 3 também. E esse eu estou multiplicando por 2, essa potência tem que ser elevada a 2 também. 12 vezes 3, 36, né? E aqui repete a base e multiplica. 10 vezes 3, 30. 18 por 2, 36. Repete a base e multiplica, dá 22, né? Então, esse daqui é maior do que esse aqui. Letra C. Raiz oitava de 2 ao cubo e raiz sexta de 2 ao cubo, né? Então, no caso, 8 vezes 2, 16. O 6 não tem como para dar 16. 8 vezes 3, 24. O 6 eu vou multiplicar por 4, né? Para dar 24. Então, aqui eu multiplico por 3 e aqui por 4. Como essa eu estou multiplicando por 3, essa potência aqui tem que ser elevada a 3 também. E essa eu estou multiplicando por 4, a potência tem que ser elevada a 4, certo? Então, 8 vezes 3, 24. Repete o 2, multiplica os expoentes. 3 vezes 3, 9. 6 vezes 4, 24. Repete o 2 e multiplica os expoentes, que dá 12, tá certo? Terceira. Vamos efetuar as operações indicadas e, quando possível, simplificar cada resultado. Ok? Terceira questão. Letra A. Raiz cúbica de 10 vezes a raiz quinta de 10, né? Nós temos que transformar no mesmo índice. No caso, como o 3 e o 5 são primos, eu vou multiplicar essa por 5 e essa por 3, né? Então, aqui vai ficar o quê, ó? 3 vezes 5, 10 a quinta, porque eu estou multiplicando por 5, né? Então, aqui também vai ser elevado a 5. E aqui eu estou multiplicando por 3, aqui vai ser elevado a 3. 3 vezes 5, 15, né? Então, vai ficar o quê? 15, raiz 15. Se aqui eu sei que vai ficar 15 e aqui vai ficar raiz 15, então eu só coloco logo debaixo da raiz 15. 10 à quinta vezes 10 ao cubo, né? Ficou uma potência, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 5 mais 3 dá 8. Letra B. Raiz quadrada de 7 dividido pela raiz quinta de 7. Né? No caso, 2 e o 5 são primos também. Essa eu multiplico por 5 e essa por 2, para dar 10. Tá certo? Então, se essa eu estou multiplicando por 5, o 7 vai vir elevado a 5. E essa eu estou multiplicando por 2, o 7 vai ficar elevado a 2. Né? Então, como eu já sei que vai ficar raiz décima, eu coloco aqui raiz décima de 7 à quinta dividido por 7 ao quadrado. Ficou o quê? É uma divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2 dá 3. Letra C. Letra C. Raiz quarta de 3 vezes a raiz quadrada de 3. Aqui é 4. O 2 aqui eu posso multiplicar por 2, né? Para dar 4. Essa aqui vai ficar como está. Aqui eu vou multiplicar por 2, né? Então, o 3 ele tem que vir elevado a 2 também. Então, repete essa, né? Eu já sei que vai ficar raiz quarta de 3 ao quadrado vezes esse 3 aqui, né? Quando não tem nada é 1. Repete a raiz quarta, repete a base e soma. 2 mais 1, 3, né? Então, vai ficar raiz quarta de 3 elevado a 3. Letra D. Raiz quadrada de 2 dividido pela raiz vigésima de 2 à sétima. Então, aqui é raiz vigésima. Então, eu posso multiplicar o 2 aqui por 10 para dar 20, né? Então, vai ficar raiz de 2 vezes 10 sobre 2 elevado a 10, né? E aqui, raiz vigésima de 2 à sétima. Como eu já sei que é raiz vigésima, né? As duas aqui, ó. Então, repete, raiz vigésima
de 2 à décima, dividido por 2 à sétima. Repete, raiz vigésima. 2 à décima dividido por 2 à sétima é uma divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 10 menos 7 dá 3. Letra E. Raiz sexta de 5 ao quadrado dividido pela raiz décima de 5 ao cubo. Aqui no caso, 6 vezes 2 dá 12. Né? No caso eu posso multiplicar por 3, né? Aqui, para dar 30 e aqui por 5, para dar 30. Então já sei aqui, mas como eu vou multiplicar essa por 5, então essa potência tem que vir elevada à quinta potência. E aqui eu vou multiplicar por 3, e essa aqui vai ser elevada a 3. Como eu já sei aqui, ó, que é raiz 30, né? Repete o 5, multiplica. 2 vezes 5, 10. Dividido por 5, 3 vezes 3, 9. Ficou uma divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai. 10 menos 9 dá 1. Raiz 30 de 5 elevado a 1. F. Raiz sexta de 7 à quinta dividido pela raiz cúbica de 7 ao quadrado. Aqui é a raiz sexta, a raiz cúbica, então eu posso multiplicar o 3 por 2 aqui, né, para dar 6. Essa vai ficar como está, né, dividido por essa. 3 vezes 2 vai dar 6. Como eu estou multiplicando por 2, essa potência que está embaixo tem que ser elevada a 2, tá ok? Então, repete a primeira, dividido por essa aqui, raiz sexta de 7 à quarta potência, porque 2 vezes 2 dá 4. Então, como eu já sei que é raiz sexta de 7 à quinta dividido por 7 à quarta, ficou uma divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, ok? Agora é a quarta. Tem a letra G ainda, né? A G e a H. Letra G. A G e a H. Letra G, raiz quarta de 2 ao cubo, vezes a raiz quinta de 2 à quarta, vezes a raiz décima de 2 à sétima. Aqui o 10 posso multiplicar por 2, que dá 20. O 5 eu posso multiplicar por 4, que dá 20. E o 4 por 5, que dá 20. Né? Como eu estou multiplicando esse aqui por 5, a potência que está aqui embaixo vai ser elevada a 5. Esse eu estou multiplicando por 4, a potência aqui tem que ser elevada a 4. E esse eu estou multiplicando por 2, essa potência aqui, coloca dentro do parênteses, elevada a 2. Então, aqui vai dar raiz 20 de 2, 3 vezes 5, 15. Raiz 20 de 2, 4 vezes 4, 16. Raiz 20 de 2 a 14. Né? Então, aqui, como eu já sei que todas são raiz 20, aí eu vou colocar aqui as potências de base da mesma raiz. Né? Ficou uma multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Como aqui é raiz 20, ó, eu posso colocar essa potência 45, pode ser escrita assim: 2 elevado a 20 vezes 2 elevado a 20 vezes 2 elevado a quinta. Posso cancelar aqui, que são iguais. 2 vezes 2, 4. Raiz vigésima de 2 à quinta. Posso simplificar aqui, ó. Mais ainda a potência aqui, 20 dividido para 5 dá 4. Vai ficar 4 raiz quarta de 2. Tá? H, raiz oitava de 6 à quinta, dividido pela raiz 12 de 6 ao quadrado. O 12 vezes 2 dá 24, né? O 8 eu posso multiplicar por 3, que dá 24 também. Então, como essa eu multiplico por 3, essa potência que está embaixo vai ficar elevada a 3. Essa eu multipliquei por 2, a potência vai ficar elevada a 2. Dá 24, né? Raiz 24 de 6. Repete a base e multiplica. 3 vezes 5, 15. Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Né? Então, como eu já sei que é raiz 24, os dois, de 6 a 15 dividido por 6 à quarta. Ficou uma divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 15 menos 4 dá 11. Quarta questão. Em cada uma das expressões A e B, são números reais positivos. Escreva então a expressão algébrica que representa o resultado de, né? Letra A, raiz oitava de A quinta, B ao cubo. Aqui só muda porque são letras embaixo da raiz, não são números. Mas é o mesmo processo, ok?
Então, vamos lá. Tenho que transformar no mesmo índice, né? Aqui o 8, verdor dá 16, mas não tem nenhum número que multiplicado por 6 dá 16. 3 vezes 8, 24. E aqui eu posso multiplicar o 6 por 4, que dá 24, né? Então, como eu estou multiplicando essa aqui por 3, o que está embaixo dela também vai ser elevado a 3. E esse eu estou multiplicando por 4, então vai ser elevado a 4, tá? Quarta potência. Então, vai dar raiz 24 de quê? De A, 5 vezes 3, 15. Repete o B e multiplica os expoentes. 3 vezes 3, 9. Dividido pela raiz 24 de A quarta. E o B aqui, como tem uma potência 2, multiplica com essa. 2 vezes 4, 8. Então, vai ficar raiz 24 de quem? De A 15, A quarta, B a nona, B a oitava, né? Como é divisão, nós temos que dividir. Aqui é vezes, tá? Então, vai ficar o que aqui? Ó, raiz 24. Aqui o A são iguais. Repete a base, subtrai, né? Porque é uma divisão, 15 menos 4 dá 11. Repete o B, 9 menos 8 dá 1. Letra B, do mesmo jeito, né? Só que aqui no caso são letras, não são números. Temos raiz nona e raiz sexta. O 9 vezes 2 dá 18. E o 6 vezes 3 dá 18, né? Então, essa eu multiplico por 2 e essa por 3. Como eu estou multiplicando por 2 essa daqui, o que está embaixo dela vai ser elevado a 2. E essa aqui eu estou multiplicando por 3, o índice, vai ser elevado a 3, a potência que está embaixo. Então, vai ficar raiz 18 de A, repete o A, aqui eu vou multiplicar, né? 7 vezes 2, 14, e aqui 6 vezes 2 dá 12. Dividido pela raiz 18 de A, 3 vezes 3 dá 9, de B, 6 vezes 2, 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar o quê? Repete aqui, raiz 18, vamos juntar os semelhantes. A 14, A nona, né, dividido. B a 12, dividido por B a sexta. Repete raiz 18. O A aqui são iguais, repete a base e subtrai, que é uma divisão. 14 menos 9, 5. E o B repete, subtrai, 12 menos 6 dá 6. Letra C, mesmo processo. Aqui é raiz quadrada, aqui é raiz cúbica. Como são primos, né, eu posso multiplicar essa por 3 e essa por 2, né? Como eu estou multiplicando essa por 3, aqui vai ser elevado a 3. E essa por 2, isso aqui vai ser elevado a 2. Ok? Então, vai ficar raiz sexta, né, de A sobre B ao cubo. E aqui B sobre A ao quadrado. Raiz sexta de A sobre B ao cubo. Aqui é uma divisão de fração, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Ao quadrado. Que eu inverti, ó. O B estava em cima, ele foi para baixo. E o A estava em cima, foi para baixo. O B estava embaixo, foi para cima. E o A estava em cima, foi para baixo. Repete a raiz sexta. A ao cubo, B ao cubo, vezes A ao quadrado, B ao quadrado. Vai ficar raiz sexta. A ao cubo vezes A ao quadrado vai ficar A quinta, né? Que aqui é uma multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma. 3 mais 2, 5. E aqui também. Tá certo? Letra D. Raiz quarta e aqui é raiz 12, né? Dividido. Aqui eu posso, como é raiz 12, o 4 eu posso multiplicar por 3 para dar 12, né? E essa aqui vai ficar como está. Então, 4 vezes 3 dá 12. Como eu estou multiplicando por 3, isso aqui que está embaixo vai ser elevado a 3. Aí, repete o A, 5 vezes 3, 15. Repete o B, 3 vezes 3, 9. Dividido por isso aqui. Coloca todos embaixo da mesma raiz. 12. A 15, dividido por A décima. B a nona, dividido por B a nona. Raiz 12. A 15 aqui vai ficar o quê? A quinta. E o B, 9 menos 9, dá 0. Todo número elevado a 0, o resultado é 1. Né? Então, vai ficar raiz 12 de A quinta. Né? Isso aqui vai dar 1.
Letra E. Raiz sexta de AB à quinta dividido pela raiz quarta de AB ao cubo. Aqui eu posso multiplicar C vezes 2 dá 12 e o 4 vezes 3 dá 12. Né? Vai ficar raiz 12. Aqui, como eu estou multiplicando por 2, isso aqui tudo vai ficar elevado a 2. E eu estou multiplicando por 3, isso aqui tudo vai ficar elevado a 3. Tá certo? Então, vai ficar raiz 12 de AB, 5 vezes 2, 10, raiz 12, e aqui A ao cubo, B à nona, porque 3 vezes 3 dá 9. Vamos pra cá, né? Vai ficar raiz 12, A à décima, B à décima, né? Porque aqui é 1 vezes 10 dá 10. Raiz 12 de A ao cubo, B à nona. Repete a raiz 12, como é uma divisão, né? Vamos pegar os semelhantes. A à décima dividido por A ao cubo, vezes B à décima dividido por B à nona. Repete o A, subtrai 10 menos 3, 7. Repete o B, subtrai 10 menos 9 dá 1, certo? E a quinta e última questão. Se A é igual a raiz quadrada de 2 e B, raiz cúbica de 2, raiz quarta de 2, então o valor de A vezes B é... Então, vamos lá. Ele quer saber o valor de A vezes B. Quem é A? Raiz de 2. E o B, raiz quarta de 2. Vamos transformar aqui no mesmo índice. Aqui é 4. Posso multiplicar isso aqui por 2 para dar 4, né? 2 vezes 2, 4. E aqui eu tenho que elevar ao quadrado também, porque eu estou multiplicando por 2. Raiz quarta de 2 ao quadrado vezes 2. Vai ficar o quê? Raiz quarta de 2 ao cubo. E 2 ao cubo vai dar 8, né? Então, vai ficar raiz quarta de 8. Alternativa, letra A.